direção de Deus para nós como seres humanos. Amém? Abra sua Bíblia, convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 1. Aos Efésios, capítulo 1, nós vamos meditar aqui hoje sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu quero, para algumas pessoas, alinhar esse pensamento, para outras trazer essa revelação, mas o que importa aqui de todos nós é que nós ficamos recebendo de Deus aquilo que Deus quer revelar ao nosso espírito. Eu vou trazer uma mensagem e Deus vai alinhar muitos pensamentos. Amém? Agora é hora de você estar ouvindo e recebendo para que os seus pensamentos sejam alinhados, porque pensamentos alinhados trarão ações de acordo com a vontade de Deus e o resultado é consequência, uma vida de bênção, uma vida de manifestação daquilo que Jesus trouxe para nós. Amém? Efésios capítulo 1, o versículo 3, diz assim, ó, Efésios 1, versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou que nos abençoou, diz uma outra versão, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vamos ler novamente? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Diga comigo, eu fui abençoado com toda a sorte de bênção. Preste atenção, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor nos abençoou. Diga, eu fui abençoado. Diga com autoridade, tomando posse. Diga, eu fui abençoado com toda a sorte de bênção. Segura isso aí que eu tenho certeza que a resposta virá para você que está dizendo assim: se eu fui abençoado, por que estou vivendo isso? Se eu fui abençoado, por que acontece isso na minha vida? Se eu fui abençoado, por que eu não prospero? Por que a minha casa não é unida? Por que a minha família não é unida? Segura aí que a resposta virá. Mas o que eu quero dizer por enquanto é que a palavra de Deus está afirmando que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aqui eu também quero afirmar algo para você. Muitas pessoas, ao ler esse versículo, pensam: já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então não se refere à prosperidade, não se refere à cura, não se refere a questões físicas, porque essas bênçãos são materiais. Engano. Quando você pensa assim, você não está atribuindo as bênçãos que foram conquistadas na cruz do Calvário. Jesus não conquistou uma parcela de bênção, ele conquistou todas as bênçãos. Portanto, tudo que Jesus conquistou é espiritual, ainda que seja na sua vida material. Tudo que Jesus conquistou de bênção para a nossa vida, e lá em Pedro está dizendo que fomos abençoados com toda a sorte de bênção, como aqui em Efésios também está dizendo. Ali diz que nós somos participantes da natureza divina. Então entenda uma coisa: tudo que Jesus conquistou na cruz é espiritual. Quem está aqui comigo, diga graças a Deus. Isso inclui todas as áreas da nossa vida. Está pago o preço, está conquistado. Quando Jesus foi à cruz, ele foi ali para trazer de volta o Éden, a realidade que Adão viveu no Éden. Viver a graça é viver de volta aquilo que Deus tinha no plano original que foi colocado na vida de Adão e Eva lá no Éden. Quando Jesus morreu, ele traz de volta aquele plano para a nossa vida. Agora, isso eu sempre digo, porque é muito comum das pessoas que vêm à igreja. Alguns já tiveram passagem em muitas igrejas, outros talvez não tiveram, mas é comum, por causa da nossa cultura, imaginar que uma vez que eu tenho direito, significa que esse direito será manifesto automático na minha vida, e não é assim. Eu tenho direito, mas eu tenho que reivindicar esse direito. Vou repetir o que eu sempre digo, é um termo jurídico, é usado na área jurídica. Direitos não reivindicados é a mesma coisa que direitos inexistentes.
Repita comigo: direitos não reivindicados é a mesma coisa que direitos inexistentes. Não adianta você ter um direito e não reivindicar por ele, é a mesma coisa que não tê-lo. Então, no mundo espiritual não é diferente. É preciso que você entenda que não é o mundo físico que, aliás, não é o mundo espiritual que imita o mundo físico, mas é o mundo físico que imita o mundo espiritual. Jesus conquistou, é nosso. Agora o que a palavra de Deus diz? Que nós temos que conhecer. Amém? Estão comigo, sim ou não? Então vamos lá de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. É uma afirmativa, já aconteceu, não está no futuro, não está dizendo que nos abençoará, mas que nos abençoou. Agora diz mais: com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Digam glória a Deus. Se eu sou abençoado, se você é abençoado, a sua posição tem que ser de um abençoado. O que é abençoado? Eu não aceito outro estilo de vida a não ser aquele a qual o Senhor Jesus conquistou, é meu direito. Então você está vivendo doente, vivendo com a vida financeira amarrada ou qualquer outra coisa, que você conhecendo na palavra de Deus está em desarmonia, você precisa se posicionar. Mas como eu vou me posicionar? Primeiro, sendo filho de Deus, nascendo de novo. Se você não nasce de novo, você não está incluído nisso. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus conquistou é herança para os filhos de Deus. E para ser filho de Deus, não é só ser humano. Tem gente que imagina, foi ensinado errado, todo ser humano é filho de Deus. Engano, isso não está na Bíblia. A palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus diz que todo ser humano é criatura de Deus, mas diz que todos aqueles que receberam Jesus, recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se uma pessoa não se rendeu a Jesus, se ele não se entregou a Jesus, se ele não nasceu de novo, ele não está incluído como filho de Deus. Ele é criatura, Deus o criou, mas ele precisa receber Jesus. Então, primeira coisa que eu preciso entender, para reivindicar o que Jesus conquistou na cruz do Calvário: primeiro, eu preciso ser filho de Deus. Segundo, eu preciso me posicionar como filho. Todo filho de Deus é uma autoridade no mundo espiritual. Repita comigo: todo filho de Deus é uma autoridade no mundo espiritual. E como que eu te provo isso? Jesus é o modelo de filho. Jesus é o nosso irmão mais velho. E o nosso irmão mais velho viveu aqui como uma autoridade espiritual. Ele não viveu aqui na terra mendigando bênção. Ele não viveu aqui na terra chorando para ser abençoado. Pelo contrário, ele dizia: saia dele, eu te repreendo, saia deste corpo. E tinha lá o homem leproso, Jesus olhava para ele e diga: se limpo. Tinha um homem cego, Jesus olhava para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver, então veja. E por aí vai fora. Isso é autoridade, irmão. Amém? Quando Jesus encontra aquele homem, o endemoniado de Gadareno, que ele manifesta com uma legião, Jesus expulsa aquela legião daquele homem. Então nós vemos o nosso irmão mais velho vivendo aqui, sendo o exemplo de filho, como uma autoridade. Então, se você é filho, você é autoridade. Se você é autoridade, você se posiciona no mundo espiritual. Identificou que na sua vida está acontecendo algo que está em desarmonia com aquilo que Deus diz que é direito seu, você precisa se levantar no mundo espiritual e declarar que aquilo cesse, e declarar que aquele mal pare, e declarar que aquela maldição desapareça. Você tem o poder no nome de Jesus. O nosso irmão mais velho viveu aqui como autoridade, num terreno hostil, num território governado pelo diabo. E o nosso irmão mais velho venceu o diabo,
ressuscitou e disse para nós: o poder que eu tenho aqui na terra, eu dou a vocês. Então vão em meu nome, expulsem os demônios. Vão em meu nome e cure os enfermos. Estes sinais seguirão aos que creem. Alguém aqui crê? Então o sinal tem que seguir a sua vida. Ele tem que te acompanhar. Agora, se você, meu irmão, mesmo sabendo de tudo isso, não se posiciona, ou não sabe como se posicionar, porque foi ensinado em uma igreja que não pratica a fé. Igreja tem bastante, muitas igrejas. Tem igreja que vai levar o povo para o céu, mas enquanto eles viverem na terra, viverão mendigando bênção. Vão viver aqui na terra sendo escravos do diabo. Enquanto o diabo puder chicoteá-los, irão chicotear. E o nosso Deus preveu isso. Ele diz: o meu povo, está falando do povo dele, é destruído porque falta conhecimento. Então tem muitas igrejas que não ensinam sobre a fé. Por isso, quando morrerem vão para o céu, mas enquanto viverem aqui, vão se privar do direito que a cruz nos dá, do direito que Jesus nos deu, quando Ele morreu e ressuscitou. E daí, o que você precisa entender? Que aquilo que você aprendeu precisa ser confrontado com as Escrituras, e você usar a tua inteligência e dizer: é fato, eu abro mão disso. Continue amando quem me ensinou, mas eu preciso entender que eu preciso viver o que é meu por direito. Digam glória a Deus. Eu descobri isso que eu estou te ensinando quando eu tinha 17 para 18 anos. Continuei amando quem me ensinou, mas eu abri mão daquele ensino que estava só me privando de bênçãos e assumi o que a palavra de Deus me garante. Do que adiantava, meu irmão? Eu preciso entender que aquilo que Jesus tem é direito meu e eu preciso me posicionar. Do que adiantava eu dizer que sou de Deus, se não está cumprindo na minha vida João 3,16, que está escrito lá, apóstolo? Lá está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça. No momento em que eu creio, tem que parar de perecer. No momento em que eu creio que Jesus morreu por mim, tem que cessar aquilo que me faz perecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, é presente, não é futuro, terá a vida eterna, não, tenha a vida eterna. Ter a vida eterna é ter Deus dentro de mim, ter a vida eterna é ter Deus dentro de você. Nesse momento o mal tem que cessar, porque Deus habita em você, meu irmão. Se posiciona. É isso que a palavra de Deus diz, é se posicionar como filho. Digam glória a Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Agora que você sabe qual é o seu direito e como se posicionar para trazer a existência, você precisa se posicionar. A palavra de Deus tem dois modelos de servos de Deus. Você pode ser qualquer um dos dois, mas eu faço escolha para ser um deles apenas. A palavra de Deus mostra naquela passagem do rico e do Lázaro. Lázaro foi um servo de Deus, mas enquanto viveu sobre a terra, foi privado de bênçãos, vivia mendigando, comendo das migalhas que o rico dava a ele, morreu e foi para o céu. Foi um bom servo de Deus, recebeu a salvação eterna, mas enquanto viveu na terra, viveu mendigando. Enquanto viveu na terra, não teve nada de bênção. Você pode ser esse servo. Tem igreja que prega e ensina as pessoas a ser esse servo de Deus. Eu prefiro ser o outro exemplo, o apóstolo Paulo. Ele diz: eu sei o que é passar necessidade, mas eu sei o que é ter fartura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por necessidade,
mas eu também posso prosperar. E Paulo morreu dando glórias a Deus. Então você escolhe que tipo de servo você quer ser. Eu optei em ser um pregador que ensine as pessoas a ser o servo que imita Paulo, que imita Jesus, que vive aqui tomando posse daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas existem muitos outros que vão ser como Lázaro. Está tudo bem, pelo menos dos males o menor. Quando terminar a sua vida estará na eternidade. Mas enquanto viverem aqui, se privarão das bênçãos. E você? Você está vivendo aqui. Para você não se privar das bênçãos, você tem que assumir a sua posição em Cristo. Paulo assumiu a posição em quem ele era em Deus. Ele foi uma autoridade sobre a terra. Ele repreendeu os demônios. Ele expulsou os demônios. Ele curou o enfermo. Uma certa vez ele estava pregando e ele viu um homem que tinha fé. E ele declarou a cura naquele homem. Ele declarou a libertação daquele homem. Quem você quer ser diante de Deus? A palavra de Deus está dizendo que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Vamos botar isso aqui no contexto? Efésios capítulo 1, você está no versículo 3, vamos para o versículo 1. Vamos ver o contexto disso que eu estou pregando a você. Diz aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outro e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Você prestou atenção no início? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo não está falando que fomos abençoados da boca para fora. Paulo não estava falando para inventar uma doutrina. Ele estava falando daquilo que era direito da igreja. Digam glória a Deus. Agora o versículo 4. Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Então Paulo está dizendo, Jesus o nosso irmão mais velho, mas nós fomos adotados, digam glória a Deus, fomos adotados como filhos, e essas bênçãos são para nós, essas bênçãos é para mim e é para você, digam glória a Deus. Vamos lá agora para Efésios capítulo 2, nós estamos no 1, vamos para o 2. No versículo 8. Pois é pela graça que sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A primeira bênção que eu recebo é a minha salvação eterna. Digam glória a Deus. A primeira bênção que eu recebo é salvação. A segunda, volta para Efésios 1, versículo 7. Coloquei em ordem para você entender. Efésios 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua. A segunda bênção que eu recebo é perdão dos pecados. Quantos creem que seus pecados estão perdoados? Quantos creem que seus pecados estão perdoados? Olha o que está escrito: no qual temos a redenção a remissão dos, segundo a riqueza da sua. Então eu fui salvo, eu fui perdoado. Você prestou atenção no que está escrito? Presta atenção no que está escrito. Você foi perdoado por quê? Por quê, igreja? O que está escrito lá?
Você foi perdoado porque Cristo pagou o preço na cruz. Pegou isso? Daqui uns dias eu vou trazer uma mensagem aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero ver se vocês vão conseguir associar. E não é teste para dizer que eu sou bom, mas é para forçar você a pensar em algumas coisas apenas quando lê um texto da Bíblia Sagrada. Amém, pessoal? Grave isso. Você foi perdoado por quê? Porque Cristo pagou o preço. Diga para o teu vizinho: Jesus pagou o preço para perdão dos seus pecados. E aí, por falta de tempo, eu vou citar e depois você confirma lá. 1 João capítulo 1, versículo 3, diz que lá nós recebemos a comunhão com Deus. Hoje vocês foram rápido, então vamos lá. E que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, eu recebi a bênção da salvação, do perdão do pecado, da comunhão com Deus. Diga: eu estou salvo, estou perdoado, estou ligado a Deus. Amém? E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é a bênção que eu já alcancei em Cristo Jesus. Vida eterna é a natureza de Deus. É Deus em mim, é Deus em nós. Diga: eu recebi a vida eterna. Diga: eu recebi a vida eterna. E, meu irmão, agora imagina só você, raciocina comigo, diga comigo, não é proibido pensar. O que trouxe toda a maldição ao mundo? O que foi, igreja? Vou perguntar de novo. O que é que trouxe toda a maldição ao mundo? O pecado. A palavra de Deus está dizendo que Jesus, o que ele fez? Nós vimos aqui, irmão, o que ele fez? Pagou o preço. Amém? Diga comigo: perdoou os meus pecados, me salvou, me colocou em comunhão com Deus, me deu a vida eterna. O que é isso? Não é proibido pensar. Vamos lá, vou te ajudar. O que trouxe a maldição ao mundo foi o pecado. Quando Adão pecou, ele perdeu a salvação, não é verdade? Estava ali sem salvação. Eu não estou dizendo que ele não foi salvo, estou dizendo que ele perdeu naquele momento. Amém, gente? O que ele perdeu? A comunhão com Deus. Perdeu ou não perdeu? Sim ou não? Perdeu a vida eterna, porque ele passou a morrer, não é verdade? Agora em Cristo, o que nós recebemos de volta? Salvação, perdão dos pecados, comunhão com Deus e vida eterna. O que nós somos agora? O Adão no estágio original. Você está entendendo ou não? Eu acho que você não entendeu não, irmão. Parece que eu disse: nós somos uns pobres, miseráveis pecadores. Nós somos o Adão no estágio original. Espiritualmente, nós estamos naquela posição. Digam glória a Deus. Bom, se nós estamos espiritualmente naquela posição, o que é que nós temos? Todas as bênçãos. Adão no Éden tinha prosperidade? Então você percebe que é espiritual porque vem de Deus. Digam glória a Deus. Aí eu vou fazer um adendo aqui. As religiões e muitas igrejas dizem: não, irmão, bênção espiritual é você morrer e ir para o céu. É porque ele não entende que aquilo que Jesus fez foi espiritual. Ele morreu espiritualmente. Ele morreu a minha morte. Ele não morreu a minha morte física. Estão me entendendo? Vamos pensar mais um pouquinho? Tem muita gente, meu irmão, que ele fica com Jesus mito, um Jesus humano, um Jesus que foi um herói,
uma espécie de super-homem, de Batman ou de qualquer outra coisa. Não é, esse Jesus aí é fraquinho, irmão. Olhe para o Jesus da Bíblia, ele não é um mito, amém? Nem um fenômeno, ele é muito mais do que isso, ele é sobrenatural. Vou te explicar. Tem muita gente que pensa que Jesus morreu de tanto sofrer. Lá ele foi ferido, ele foi moído, ele apanhou, furaram o lado dele, e aí ele entregou o espírito dele, porque ele não aguentou mais, e morreu. Entender assim, é olhar para Jesus, como nós somos. Jesus não morreu por isso, Jesus não morreu por isso. Vou te fazer uma pergunta, alguns já ouviram pregar sobre isso, mas a igreja no total ainda não. O nosso Deus disse que a morte é consequência do quê? O salário, vamos dizer toda a igreja, vamos lá, o salário do pecado é a morte. Por que Jesus morreu se ele não tinha pecado? Porque ele pegou os nossos. Vamos pensar mais um pouquinho, amém? Quando Adão pecou, ele morreu? Então Deus diz, no dia que comer certamente morrerá. Então quando Jesus morreu, que morte ele morreu? Não foi a física. Ah, mas ele não morreu fisicamente? Ele só morreu fisicamente, porque primeiro, ele morreu espiritualmente. Não existe morte física, sem existir morte espiritual. E o que é morte espiritual? É desligamento de Deus. Por isso Jesus gritou, Deus meu, por que me desamparaste? O que aconteceu naquele momento? Deus virou as costas para o seu filho. Por quê? Porque já não era mais o seu filho que estava ali, mas era um homem que pegou o pecado da humanidade, e Deus, por ser santo, não tem comunhão com o pecado, e agora o seu filho estava no pecado. Consegue compreender? Estava em pecado. E 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justos de Deus. Então olha a obra da substituição. Ele morreu o meu pecado, a minha morte, para que eu me tornasse quem ele era, justo. Consegue compreender? Entenda uma coisa, se a comunhão em Cristo foi resgatada, em Deus, com Deus foi resgatada, se a salvação foi dada, se o perdão de pecado aconteceu, se a vida eterna passou a estar em mim, eu tenho direito a todas as bênçãos. Eu volto para o plano original. Consegue compreender sim ou não? Eu fico imaginando o diabo pensando quando Adão pecou, acabei com o plano de Deus. Bate a mão no peito e diga assim, eu sou a continuidade desse plano. Diga assim, eu sou a carta na manga. Amém, pessoal? Quando o diabo pensou, acabou, Deus falou, eu tenho uma carta, Jesus Cristo. E nós estamos junto nisso. Digam glória a Deus. Agora somos abençoados, amém? E aonde estão essas bênçãos? Nós lemos aqui, aonde estão as bênçãos? Na onde? Nas regiões celestiais. Efésios 1, versículo 3 está falando, olha lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, diga comigo, nas regiões celestiais. Agora, como cidadão do reino dos céus, nós não somos cidadão do reino dos céus? Somos ou não? Então nós temos acesso as bênçãos que estão nas regiões celestiais, nós temos acesso aos recursos divinos que estão nas regiões celestiais. Agora preste atenção, como que eu trago a existência disso? A palavra de Deus deixa claro, Tiago diz, se está alguém entre vós doente,
chame os presbíteros da igreja, unge o doente com óleo, coloque as mãos sobre ele e ore sobre ele, e a oração da fé salvará o doente. Como que eu trago à existência aquilo que Jesus conquistou? Por meio da oração. A oração é a corda que eu puxo a bênção para cá. Conseguiu entender? Sentido figurado? A oração é o meio, é o recurso que eu trago para esta vida, o que está armazenado nas regiões celestiais. Agora, para a gente encerrar, Efésios capítulo 2, versículo 6. E depois a gente vai para Filipenses 3:20. Efésios 2, versículos... Vamos ler o 5 e o 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga assim: nós estávamos mortos, mas nós recebemos vida juntamente com Cristo. Aí diga comigo: pela graça sois salvo. Agora associa comigo, pensa. Quem te salvou? Pela graça sois salvo. A graça te salvou ou Jesus te salvou? A graça ou Jesus? Jesus é a graça. É a graça. A graça não é um artifício, a graça não é alguma coisa que está vindo, a graça é o próprio Jesus. Digam glória a Deus. Pela graça sois salvo. Jesus, ele é a graça é Jesus da nova aliança. Não é o Jesus dos judeus, é o Jesus da nova aliança. É como se disséssemos assim, ó: Jesus Cristo da graça. Amém? Conseguiram compreender, sim ou não? E juntamente com ele, diga comigo: juntamente com ele, nos ressuscitou. Nós não estávamos mortos por causa do pecado, mas recebemos vida. Amém? Ele nos ressuscitou. Continua lendo o texto agora, toda a igreja. Você está sentado aonde? O que está nos lugares celestiais? Efésios 1:3. Equipe, Efésios 1:3. Deu um delay agora. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Aonde você está sentado? Amém? O que é estar assentado? Pega aqui para mim, Hernando, esse banquete aí, essa banqueta da bateria. Ih, passei um problema para você, deixa. Eu vi aí que está amarrado. Está amarrado. Vocês fez eu lembrar uma coisa. Uma vez foi eu e uma obreira orar na casa de uma irmã, né? Aí a hora que nós está chegando assim, sai um cachorro enorme assim, a obreira assim: está amarrado, a irmã, não está não, corre. Fez eu lembrar agora. Então vamos voltando aqui, meu irmão. Nós estamos assentados. Assentado quer dizer que você não precisa fazer nada. Está feito. Digo, opa. Oh. Aí agora você me deu conforto, né, irmão? Ó, como que você está lá? Assentado aonde? Acabou o seu sacrifício. Acabou a sua penitência. Agora é hora de você descansar na obra que Jesus fez. Conseguiu entender? Estou sendo cruel com os irmãos ali. Deixa eu ficar no meio aqui. Agora eu fui com o de cá. Você que está na frente aí. Você que está na frente, viu, cinegrafista? Diga comigo: eu estou assentado nas regiões celestiais. Diga assim: acabou meu sacrifício. Acabou a minha penitência. Eu estou assentado. Diga assim: eu descanso em Cristo. Agora eu pergunto para você: você aprendeu a descansar em Cristo ou a fazer sacrifício? Muitos de vocês vieram de outros lugares onde você aprendeu que para você conseguir uma bênção é através de muito sacrifício, através de muita luta. Mas a Bíblia diz que nós estamos assentados aonde? O que está nas regiões celestiais? O quê? Bom, se eu estou no lugar da bênção, eu só tenho que virar e... é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu.
Conseguiu entender? Eu pergunto a você, meu irmão, você está sentado ou está pagando o preço? Apóstolo, mas eu não tenho que pagar o preço? O único preço que nós temos que pagar, quem lembra? Vamos de novo. Faz tempo que eu não falo sobre isso. Pega os dois dedinhos assim. Pega os dois dedinhos, faz assim, ó, sinal de vitória. Faz sinal de vitória. Digo, o único preço que eu tenho que pagar, vira o dedinho para baixo. Agora faz assim, é andar na palavra. É andar nas bênçãos que já me pertencem. Olha para o irmão, você está andando em obediência à palavra, irmão? Esse é o único preço. Amém? Então eu não preciso dar dízimo, não preciso dar oferta, apóstolo. Meu irmão, quem é de Deus é igual a Deus. Deus amou o mundo e deu. Você não está querendo dar, você não nasceu de novo ainda. Se doar para você é um peso, você ainda não entendeu o que é ser de Deus. Porque Deus amou o mundo, que deu. Quem era o seu único filho? Quem era Jesus? Deus tinha alguma coisa mais valiosa que Jesus? Deus tinha algo melhor que Jesus? Ele deu tudo que ele tinha, ele deu o melhor que ele tinha, ele deu o mais valioso que ele tinha em favor de quem? Então, quando eu entendo que eu não preciso fazer nada, isso significa não dar dízimo, dar oferta, isso prova que eu não nasci de Deus ainda, eu não tenho a mente de Cristo, eu não tenho a natureza de Cristo, porque ter a natureza de Cristo é transbordar, ter a natureza de Cristo é querer abençoar, é querer ajudar as pessoas. Eu fui salvo, meu irmão, não é possível, não entra na cabeça, meu irmão. Só não acredita na mudança quem não mudou, só não ajuda quem não foi ajudado, só não tem misericórdia quem nunca precisou de misericórdia. Consegue compreender? Agora, se eu precisei da misericórdia de Deus, e eu alcancei, eu vou ter misericórdia. Consegue compreender? Se eu fui abençoado, agora eu sou abençoado. Eu vou abençoar. Pegou a visão? O foco não é pregar sobre oferta, mas é bom sempre falar sobre isso, porque as pessoas sempre tentam pegar o evangelho da graça e fazer disso uma desgraça para a sua vida. Não faça. Amém, pessoal? Amém. Porque na graça eu não preciso dar dízimo, 10%. Se eu for praticar a graça, eu vou dar tudo. Deus não deixou nada com ele, ele deu tudo que ele tinha. A religião diz o melhor de Deus está por vir, isso é crentice, os crentes pregam isso. Mas a Bíblia diz, o melhor de Deus já veio, é Jesus, não tem nada melhor que Deus. Diga para o seu vizinho, o melhor de Deus não está por vir. Ele não tem nada melhor que Jesus. Diga, nada é superior a Jesus. E Jesus já veio. Ele já morreu por você. Ele já te salvou. Você entende? Quantos recebe? Diga, eu tomo posse disso na minha vida. Diga, eu tomo posse na minha vida. Glória a Deus. Irmão, tá bom, não tá? Pegou a visão já? Então glória a Deus, fica de pé. Pode aplaudir Jesus bem forte. Obrigado, Mike.